Semana agitada aqui em Brasília, principalmente aqui do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Supremo Tribunal Federal. Hoje teve mais o julgamento de uma nova denúncia, o núcleo 3 da trama golpista. Os ministros do Supremo votaram para tornar réus mais 10 réus, o chamado núcleo 3 da trama golpista, aquele que planejava os chamados kids pretos, que planejaram a tentativa de golpe, a parte operacional, técnica e principalmente estiveram no plano para tentar uma tentativa de assassinato contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ali, né? Pela primeira vez, o ministro Alexandre de Moraes deixou de fora 2 réus. Ele optou por não abrir a denúncia, disse que não havia provas o suficiente e teve outras informações importantes também vindas do Supremo. Ontem teve o depoimento do general Freire Gomes. O general é o ex-comandante do Exército e amanhã vai ser ouvido no Supremo o ex-comandante da Aeronáutica, o coronel Batista Júnior. Esses dois depoimentos conjugados, eles são muito importantes, porque Freire Gomes e Batista Júnior, os dois juntos, disseram à Polícia Federal que Jair Bolsonaro apresentou a eles o plano golpista, apresentou a eles mecanismos, pediu a eles formas de burlar o resultado das eleições e apresentou a minuta golpista. Nós fizemos uma apuração hoje no UOL, está lá na minha coluna, mostrando que os advogados de defesa já estão buscando formas de explorar as contradições que eles viram no depoimento de Freire Gomes, o que ele falou para a Polícia Federal e o que ele falou ao Supremo Tribunal Federal. Eles estão esperando amanhã o depoimento de Batista Júnior para ver como que o comandante, né, o ex-comandante da Força Aérea vai se comportar. Mas na visão dos advogados de defesa, Freire Gomes, ele baixou um pouco o tom em relação ao que disse a PF, porque eles me disseram que ele baixou um pouco o tom da música, que ele não carregou tanto nas tintas, tanto que tomou ali algumas broncas do ministro Alexandre de Moraes. Teve pontos específicos ali, principalmente em relação ao comandante da Marinha, Almir Garnier, que é um dos acusados. Freire Gomes havia dito à Polícia Federal que Almir Garnier tinha dado aval a Jair Bolsonaro para tentar o golpe e ao Supremo disse que não viu tentativas de conluio. E também em relação a Anderson Torres, o ex-chefe da ABIN, a defesa enxergou ali alguns pontos, dizendo que Freire Gomes não sabia precisar quando tinha sido uma reunião específica. Graça, eu queria te ouvir um pouco em relação a tudo isso que está acontecendo, como é que essas peças estão se encaixando. Na sua avaliação, essas contradições aparentes ali no depoimento de Freire Gomes, ela deixa o processo mais difícil, ela enfraquece de alguma forma a denúncia da Procuradoria-Geral da República? Então, boa noite, Raquel, boa noite para quem está nos assistindo. É importante primeiro situar uma coisa, porque no Brasil, o nosso sistema judicial, o que vale é o depoimento no curso do processo. Ele pode ser um depoimento completamente diferente do dado à polícia, porque o da polícia ele está colhendo indícios primeiro e o que vai formar o que é importante no curso de um processo é o que acontece entre a denúncia e até o julgamento. É nesse momento, por exemplo, que o depoimento dele tem força e importa, por exemplo, para formar a convicção dos julgadores, dos 5 julgadores, né, da primeira turma, sobre eventual culpa ou inocência de cada um dos réus. Hoje eu acho que tem uma coisa muito importante. É óbvio que o trabalho das defesas, o trabalho clássico das defesas em qualquer processo é buscar falhas na acusação do Ministério Público
E esse episódio dessas supostas contradições, dessa mudança de tom, pelo menos, do general Freire Gomes, no que ele disse à Polícia Federal, que é na fase do inquérito, ou seja, antes do processo, e agora, no depoimento ao processo, é claro que abre uma porta para a defesa de cada um dos réus buscar enfraquecer a acusação. Isso é jogo jogado em qualquer processo judicial. Eu queria chamar a atenção para um detalhe hoje, que é a primeira vez nesses processos que o Supremo Tribunal Federal rejeita a denúncia acusação formal contra dois réus por falta de indícios mínimos de materialidade ou de crime, né? Que são, tecnicamente, essa é a explicação por que foram rejeitados dois réus, mas há um personagem muito importante que ganhou muita importância durante a investigação da Polícia Federal, que foi tornado réu hoje, que é o general que está hoje na reserva, Estevam Teófilo. Ele foi o comandante das operações terrestres, uma das unidades do Exército mais poderosas e durante as tratativas, sempre de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele teve um papel ali muito importante ele seria o sujeito que colocaria a tropa na rua caso houvesse a decisão, né? Houvesse essa decisão. Então eu acho que, tipo assim, o processo ele ganhou o Supremo ele tomou uma decisão ali de excluir dois denunciados, o que até dá um pouco de fôlego para o Supremo, caso ele precisasse se justificar, o que não é o caso, de que não é um processo de cartas marcadas, né? O que ele achou mais fraco da denúncia da PGR, ele excluiu. Graça, é interessante, assim, vamos só separar para quem está nos acompanhando. Você teve hoje a exclusão de dois denunciados. O que o Graça está ponderando é que o Supremo, de alguma forma, ele se blinda. Ele disse, olha, não tem carta marcada aqui, né? O que eu achei fraco do que está na denúncia, eu não vou embarcar. Mas aparece o depoimento de Freire Gomes, segundo as defesas, com um tom baixo. O depoimento de Batista Júnior, se ele vier também mais leve, vamos colocar assim, como veio o de Freire Gomes, isso compromete a denúncia da PGR, porque um dos pontos mais fortes de todo esse enredo da trama golpista é exatamente esse aval dos comandantes militares. É o testemunho deles dizendo que Jair Bolsonaro pediu aos dois ali que tinham tropas, certo, que embarcassem no golpe. Isso fica em algum momento em dúvida ou isso não está em xeque? O general Freire Gomes continua endossando isso. Olha, Raquel, sempre em teoria nós estamos falando aqui, porque é um depoimento que ainda não aconteceu. Tudo que for diferente da denúncia da PGR, seja pelo tom, seja a mudança de um lugar, a reunião tal não aconteceu nesse lugar, mas naquele outro, qualquer imprecisão for encontrada, é trabalho dos advogados de defesa tentar explorar da melhor maneira possível para gerar desgaste na acusação. Isso nesse processo e isso em qualquer outro processo. Então, o que virá do depoimento do brigadeiro ex-comandante da Aeronáutica é uma coisa que nós vamos ver amanhã e tem sim essa importância, como você destacou, concatenado com o que disse o Freire Gomes agora no processo, cotejado com o que ele disse antes, com o que os dois disseram para a Polícia Federal. Nessa perspectiva, o depoimento de amanhã é o grande fato jurídico e político do dia, sem dúvida. E Graça,
Um outro ponto também é a postura do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, ontem, no depoimento do Freire Gomes, ele foi muito rígido, né? Ele repreendeu o general, dizendo: olha, ou o senhor mentiu na PF, ou o senhor falseou na PF, ou o senhor falseou agora. Em outro momento, ele repreendeu um outro advogado, dizendo: eu não vou deixar um tribunal virar um circo. Na visão da defesa, ele estava protegendo a PGR e não estava deixando a defesa entrar com contraditório. Na visão dos ministros do Supremo e na visão ali da PGR, a intenção do Supremo é não deixar que os advogados utilizem aquilo como um palanque político. Qual das duas para você prevalece? Olha, eu lamento dizer, mas todo mundo pode ter um pouco de razão nessa história, tá? Da pior maneira possível, inclusive. Qualquer advogado iniciante já teve uma experiência com um juiz que é mais linha dura numa audiência ou mais sereno nas coisas. Então, assim, existe uma linha muito tênue entre o juiz que tem a prerrogativa e a função legal de presidir a audiência e dar andamento ao processo, fazer aquilo andar. Existe uma linha muito tênue entre ele exercer essas prerrogativas com rigor e, às vezes, atrapalhar de alguma maneira as prerrogativas do advogado, a ampla defesa dos réus. Então, é curioso. Eu me lembro muito dos processos da Operação Lava Jato, em que o então juiz Sérgio Moro, ele muitas vezes ele era bastante rígido com alguns advogados de defesa, que os advogados eles iam ali tipo com uma postura muito combativa. Caso eu me lembro do advogado Batóquio, do próprio advogado Zanin, e é uma função essencial da justiça que os advogados eles possam exercer o direito de defesa na sua plenitude. O limite para isso é óbvio, que é definido por quem está presidindo a audiência. Mas essa tensão de o juiz está certo em dar bronca, ou o juiz tá restringindo o amplo contraditório, a prerrogativa do advogado, essa é uma tensão que o judiciário brasileiro está cheia dela. Então, assim, não é uma novidade nesse processo, tá?